Oi, tudo bem? Então, né, a nossa live, né, vai começar, né? Então, hoje a gente está aqui na loja da Revive, né, em Curitiba, e hoje a Camila Gino, que ela esteve, né, no Salão de Milão, e eu queria que ela trouxesse para nós, né, alguns insights, o que você viu lá, porque você já vai há muitos anos para Milão, né? Então, eu queria até que você, né, falasse para nós, né, um pouco, né, da sua história e também já começasse contando para a gente como que foi, né, o Salão de Milão de 2022. Ah, legal, Jaqueline. Então, oi, né, tudo bem? Oi, pessoal todo aí que está assistindo a nossa live, né? E assim, essa foi uma edição super especial, né, por ser os 60 anos do Salone del Mobile, então é um marco aí para todo esse universo do design, interiores, arquitetura, por ser a primeira edição grande pós-pandemia. A gente teve o ano passado o Super Salone em setembro, eu pude ir também, tive o privilégio de conseguir estar, porque a Itália ainda estava fechada para os brasileiros, então tinha muito pouca gente do Brasil. Mas foi uma edição especial, muito importante, mas foi uma edição não tão grande, né? E o que tinha em paralelo com essas duas edições? Tanto a do ano passado, do final do ano, e quanto agora, que foi uma tão perto da outra, né? Elas foram próximas, mas foram diferentes, complementares e muito especiais, né? Muito importante, mas a própria Itália não estava aceitando brasileiro e outros países também ainda não podiam circular, entrar. Então ela foi uma edição assim muito corajosa e muito vitoriosa, bem sucedida, porque movimentou o mundo do design, trouxe importantes insights criativos, tendências conceituais, percepções de transformação do mundo muito importantes e que a gente já vê aplicadas no nosso dia a dia, né? E essa edição 60, então, foi uma edição enorme. Expectativas, a própria organização ficou muito contente com esse comparecimento do público global, né? E trouxe também tendências muito importantes. A gente percebe assim que essa questão do design é uma cristalização da importância do design na nossa vida. Tudo é design, a gente sabe disso, né? Tudo que a gente faz, o que a gente veste, a gastronomia, tudo está permeado pelo universo do design. Não é fútil, né? Como algumas pessoas pensam, né? Porque cada coisinha é pensada, né? Você vai trazer um móvel que ele é desenhado, que ele é projetado, ele é todo pensado em cima de um estudo que várias marcas, vários designers fazem, né? E daí isso traz de tendência pra gente, tipo, começa lá, mas vem pra gente aqui, né? Os conceitos, né? As ideias, essas macro tendências do que está no ar, né? A questão do trend setting mesmo, do cool hunting, de buscar o modo de pensar, de viver das pessoas. Acho que tem muito a ver com o espírito de época e o Salone trouxe isso muito forte, o nosso espírito de época, as tendências para o futuro do que a gente está desejando para o morar, para o viver, também na questão dos espaços públicos e privados, a relação com a cidade, com centros urbanos, vieram tendências muito importantes. Foi uma edição muito forte nesse sentido, de mostrar caminhos. Ela teve também a Eurocutina e a Eurolute, né? Porque geralmente elas alternam, né? Um ano é Eurocutina e outro é Eurolute. E esse ano também foi histórico porque foram as duas, né? Isso, todos os salões, né, aconteceram. E teve uma Eurocutina muito forte, bem grande, uma Eurolute fabulosa, formidável, com questões de luz, de sustentabilidade, de biologia, de adaptação aos nossos ritmos de vida, aos ambientes, de questão até de tipos de luzes que podem... né? Então também foi uma edição assim com muita tecnologia, muita inovação, né? Eu que vi de longe, eu pude ver que eles estão assim muito preocupados com a questão da sustentabilidade, né? Tipo, de ser assim um design mais sustentável, um design mais responsável, né? Que a gente aqui, a gente até tem alguma coisa, mas ainda não tá tão forte isso, né? Isso. E aí parece que como assim
Parece que esse mundo pós-pandemia está mais humano, está mais preocupado com a natureza, está mais preocupado com essas questões. Então, também isso está se traduzindo na parte do design, né? Isso é muito importante. A questão da sustentabilidade, da economia circular como um todo, né? Ela é uma chave importante no Super Salone em setembro. Isso já apareceu muito forte. Os produtos, você percebe assim que não é só um desejo ou uma iniciativa assim, eu tenho um acabamento sustentável, um revestimento ou uma peça aqui recuperada, né? É um conceito, ele está junto com o design, na concepção, na hora que você vai criar uma peça de decoração, de mobiliário, vai fazer um projeto de interiores ou né, de design, você já está pensando no conjunto, por isso circular, no ciclo. Isso, e na outra vida que ela pode ter. Então, isso é um conceito muito importante também. O design, ele deixa, né, o consumo da peça deixa de ser uma ideia tipo assim, acabou, vou descartar. A ideia é que essas peças tenham uma vida, se possível, o mais próximo possível de infinita, né? Então, que elas tenham deslocamentos de funções. Então, se elas funcionam no quarto, elas podem funcionar na sala, na cozinha. Então, peças multifuncionais e muito flexíveis no sentido das possibilidades de usar na composição de um ambiente indoor ou outdoor. Nossa, isso é muito atual, né? Né? E as reedições, então, também essa percepção de que a ideia também não morre. Então, assim, você não precisa criar tudo sempre novo, mas também trazer os ícones, as ideias bem feitas, as ideias inovadoras, reeditar essas coleções, essas peças, porque elas também têm vida longa. Então, cada vez mais essa ideia de que evitar o descarte ao máximo, aproveitar o máximo possível a peça e quando tiver que descartar, que ela desmontada, todos os seus componentes, se não um ou dois, ou só falar ela é de madeira reflorestada, reflorestável, né? Mas que o tecido, a espuma, a mola, o metal, tudo possa ser reaproveitado de alguma forma. Então é um pensamento assim muito abrangente, holístico mesmo, né? Dessa questão toda. E você vê que as peças, aí a gente já vê isso aqui no Brasil também, a própria Casa Cor, a anterior e essa, trazia exemplares, né, nesse sentido, de que essa coisa de você usar um material feito, por exemplo, de PET ou de reaproveitamento de outros materiais, não significa que a aparência tenha que ser. Cada vez mais a gente vê isso, por exemplo, nos tecidos. Sim. Tecidos que remetem a tecidos muito macios, né, buclé, por exemplo, o próprio couro natural, né, e que são completamente reciclados, né. Então o toque, a textura, a cor, cada vez mais eles também vêm de materiais reciclados ou de compósitos minerais, vegetais, né, derivados de celulose, por exemplo, e que estão sendo usados para fazer peças de mobiliário, tecidos, e são soluções mais sustentáveis e que também têm uma durabilidade. Então você vê que, por isso que a gente diz que está dentro, ele tá intrínseco ao móvel, ele não precisa ser aparente. O nosso uso é muito natural, é muito parecido com os outros materiais, as outras soluções que a gente tem. Mas o conceito e a composição dos elementos, dos materiais, é toda sustentável. Que legal. E assim, você já vai, né, para Milão há 20 anos, isso, né? Nossa, então você há 20 anos cobrindo. E assim, o que você conseguiu ver nesses 20 anos que você foi, né, desde o começo, né, dos anos 2000 para agora? O que isso mudou? O que você conseguiu ver? Vamos supor assim, uma coisa que, né, foi lançada lá, né? Quanto tempo depois você viu aqui, ou se as coisas aqui já estão vindo mais rápido, essa globalização, antes demorava mais, agora. E assim, e até a forma de pensar, né? O design, o que mudou nesses 20 anos que você pôde observar, né? Porque você também tem bastante contato com as marcas, com os designers, você tem bastante conhecimento nessa área, né? Porque é bem a tua área, assim,
de atuação, apesar de você ser jornalista, né? Porque você é bem na área de design e decoração dentro do que você escreve, isso, né? Desde o começo, já, né? Praticamente comecei nessa área, né? E me apaixonei e segui com design e arquitetura. E eu comecei a ir para Milão muito jovem, né? Já no começo da minha carreira, fazer a cobertura de outras mostras importantes, também pelo mundo, Paris, Estados Unidos, e sempre acompanhando muito Milão, que né, segue sendo a nossa principal e mais forte referência global. E isso que você apontou, a questão desse olhar sobre o design, nesses 20 anos, nessas 2 décadas, é uma coisa que eu observo uma evolução muito grande, né? E o próprio mobiliário, interiores, de um salão e de eventos que eram mais, assim, visitados e cobertos dentro das áreas específicas de atuação, você vê assim uma efervescência, né, e uma transposição de barreiras em que hoje, por exemplo, o Salone abraça literalmente o mundo, não só de pessoas que vão visitar, mas das áreas. A gente tem pessoas da moda, de design de produto de outras áreas que não de mobiliário, a gente tem joalheria, a gente tem os automóveis e os principais áreas de eletrodomésticos, TVs, altíssima tecnologia, sendo lançados durante a Design Week, ancorados no Salone del Mobile. Mas sempre foi assim ou agora que está vindo essa tendência? O que a gente percebe é assim, a importância do Salone como principal centro de negócio sempre foi assim, né? Mas a percepção do mundo como um todo em relação à relevância do design, essa cristalização disso que a gente conversou, de que o design está em tudo. Tem um professor de design e um excelente designer aqui do Brasil que chama Maurício Trevisan, que é professor universitário, e ele diz uma frase que inclusive os alunos reproduziram, né, deram um presente para ele com essa frase, que é a seguinte: tirando as construções e nós seres humanos totalmente nus, sem roupa, do jeito que viemos ao mundo, todo o restante é design. Porque tudo é concepção, pensamento, função, além da beleza, da estética, sempre pensando no uso, em como vai funcionar, no material, né? Nessa composição que vai dar uma funcionalidade melhor e facilitar a nossa vida. Isso é o design. E essa cristalização dessa percepção da humanidade de que o design está em tudo, é tudo, e do quanto a gente precisa e ele melhora a nossa vida. Isso é uma evolução ao longo dessas 2 décadas e que foi envolvendo as diversas comunidades correlatas, né, da arte à gastronomia, com o Salone del Mobile e resultando em trânsitos, em resultados em que coexistem todas essas áreas, cada vez mais lindos e úteis. E eu acho que essa é uma tendência para a nova era também. Esse trânsito de ideias, de áreas diferentes, criando junto e facilitando a nossa vida, ele vai se intensificar, hoje já está muito intenso e vai se intensificar cada vez mais. E assim, agora falando de tendência, né? O que você viu lá de macro tendência que a gente vai agora estar, né, vendo cada vez mais, né? No desenho de móveis, na parte de arquitetura de interiores. O assim, quais que são essas tendências que a gente vai poder estar vendo agora, a partir de agora, né? Então, tem chaves importantes que apareceram já no Super Salone, por exemplo, a questão da ancestralidade, de você trazer essa nossa referência como humanidade para o mobiliário, que se manifesta, por exemplo, né, nessa estética um pouco mais raw, mais bruta, mas sempre que quando a gente vai olhar com excelente acabamento, muita tecnologia, muita técnica envolvida, então muito bem realizado. É uma chave forte esse resgate de quem nós somos como seres humanos, né? Junto com isso, você vê de outro lado assim um trabalho de acabamento, de refinamento mesmo do trabalho com os materiais, que é estado da arte, é belíssimo, né? Em todo tipo de material, tecnologia, e esse avanço que permite hoje que a gente trabalhe com os mais diversos materiais, é um ganho enorme que o design tem se apropriado muito bem. Outra chave importante é o design afetivo, não só emocional, porque o emocional desperta uma emoção
e essa emoção depois vai passar. Mas afetivo no sentido de que o que ele desperta, além de despertar a emoção, ele permanece, ele modifica a gente internamente, que é esse trabalho com a memória, com esses materiais deliciosos como desse sofá, que te remetem um toque, né? E fazem você sentir, lembrar de coisas e levar isso adiante com você. O sensorial, então você vê que essa é uma chave muito importante também. Esse ano, outras chaves que já vinham acendendo e foram cristalizando, né? Junto, se somando a essas. Você vê, por exemplo, a questão da biologia, do biológico mesmo, não são novas tecnologias, elas vêm e são incorporadas pelo homem e potencializam as nossas capacidades, né? Então você vê cada vez mais no design de interiores, no design de mobiliário, na arquitetura, essas soluções que incorporam soluções biológicas e que fazem a nossa vida melhorar muito, que é o caso da Artemid com essa solução em iluminação muito sofisticada, né, que permite que você combata micro-organismos e que ela se adapte aos diferentes ritmos e momentos do dia a dia nos ambientes. No ciclo circadiano, tipo que aquela luz mais amarelinha, depois aquela luz que te desperta, depois já fica mais... Isso, ela alterna de intensidade, né, de tonalidade de acordo com os momentos. Que bacana. E ela pode ser incorporada em vários dos modelos da coleção, né, da Artemid. Isso já com design, né? E com já com o design. belo, né? Porque o belo tem essa função também, né? De trazer e de deixar as coisas agradáveis, né? E o do impacto na sociedade, tanto emocional quanto sustentável, físico, biológico, né? E a gente vê isso acontecendo cada vez mais nas peças com essa chave de você poder trazer as incorporações biológicas para o mobiliário. A própria Moi, né, trouxe isso na exposição dela, numa parceria lindíssima com a LG, em que, né, você tem um mecanismo que se adapta de acordo com o movimento das pessoas. Então, você vê isso acontecendo cada vez do ar, enfim, com as possibilidades que você pode aproveitar ao longo do dia e que tornam tudo mais sustentável também, mais confortável. Você vê isso no design cada vez mais também. Então, isso é uma tendência muito importante, essa questão da biologia. A mimetização do natural, quando você não só remete à natureza, mas você consegue efetivamente mimetizar, né, representar essa natureza nas peças. Amoroso está com produtos incríveis, muito avançados nessa linha. Ela apresentou no Super Salone o ano passado, na Design Week, né, como um todo, o projeto com o Front, né, um estúdio escandinavo, e agora ela desenvolveu e incorporou já numa linha apresentada na Design Week também, esse projeto fantástico em que o mobiliário se parece com pedras, com tanto com textura quanto visualmente, quanto em forma. Então você vê muito grande essa tendência também da mimetização, você que você está em um outro lugar. Essa questão da tecnologia, então você usar a tecnologia, mas de um jeito muito natural. Os móveis estão ultra tecnológicos, tecnologia que eu falo não é só tecnologia digital, mas a própria tecnologia de produção, né? Então você vê assim, um ganho tecnológico enorme, mas ele não precisa cada vez mais ser aparente. A tecnologia ela está na solução, não na aparência, né? E isso é um ganho importante. A questão do digital, do metaverso, de transpor universos, né, virtuais e reais, é outra chave importante. Você nessa edição do Salone del Mobile e na Design Week como um todo, você vê referências muito grandes, muito fortes ao surrealismo. Então você tem lá na Fratelli Boff, no Salone del Mobile, uma exposição que evoca muito essa atmosfera surrealista. Aí você vai para a Design Week, a Baccarat fez com o Philippe Starck uma exposição lindíssima com esse discurso, essa questão do surrealismo junto e essa chave da simplicidade com a complexidade, né? Assim, a complexidade
como dizia Brancusi, bem resolvida, né? A simplicidade é a complexidade bem resolvida. Então você vê essas duas questões assim muito harmonizadas. O que eu percebi de tudo isso e outras chaves, conceitos importantes que vieram. Você, por exemplo, a leveza é uma chave muito importante, tanto discursiva quanto no design do mobiliário, que tem muito a ver com essas formas mais orgânicas, né? Com essa coisa mais que te abraça. Que tá fortíssimo, não é? Né? Até no desenho mesmo dos móveis, né? Porque a gente via isso muito em sofá, numa poltrona, mas agora as cozinhas, né? O mobiliário de cozinha tá todo, né? Isso, né? Arredondado. E muita pedra, né? Muita pedra. Que é essa questão de você trazer a natureza, né? E o ancestral, a ancestralidade, ela está muito na pedra, nas referências à cerâmica, né? Então, esses também são elementos muito importantes. E você vê, assim, a pedra, dentro dessa ideia da mimetização, ela não está só na pedra natural, apesar de também estar muito presente em soluções belíssimas. Mas os outros materiais também trazem muito a própria pedra, né? E peças, enfim, em cerâmica, tanto na composição dos ambientes quanto em soluções que remetem do rústico, do ancestral, mas de uma forma belíssima, artística. Então também olhando com a pedra, que é coisa, né? Ela é uma coisa mais pesada, mais rústica, mas da forma que eu via como elas estavam sendo trabalhadas, deixava aquela coisa leve, suave, né? Isso é é um antagonismo, né? Mas que consegue trazer, né? Toda essa sensação, né? Parece que a gente está sendo, né, embebido em tudo que você está falando, assim, parece que, né, leva a gente a flutuar. Isso mesmo. Foi um salone extremamente nesse sentido, assim, com propostas etéreas, flutuantes, né, flutuantes no sentido de levar a gente a ter uma vida mais leve, porque as soluções, você vê um virtuosismo técnico, estético, de combinação de materiais e texturas, de pesquisa, de porque desenvolvimento talvez seja incrível. também uma tendência, né? Mas uma questão da pós-pandemia, né? Porque foi uma quebra toda de paradigma, de todo que precisou se repensar em tudo. E daí as pessoas, acho que, né? E agora esse retorno de tudo, e a gente vê que sente uma necessidade de ser leve, de ser gostoso, agradável. A fruição da vida, né? E que mais do que nunca os ambientes. Muitas pessoas, casa, né, passaram, né, a ficar mais em casa e a dar atenção mais para os seus espaços, justamente porque ficaram, né, e tiveram que aprender, né, assim, a trabalhar de casa, né, tiveram que daí se sentir melhor, né, daí ver que você precisa da parte de vegetação, da parte de iluminação natural. Então, por isso, trazer essas questões mais naturais para dentro de casa, né? No toque do tecido, em alguma vegetação, em alguma pedra, né? Nas cores, enfim. Sim, uma cartela de cores, elas são muito, assim, você tem uma amplitude de cor muito grande, né? E elas são, ao mesmo tempo, vivas e elegantes. Então, de novo, essa composição, elas têm a sobriedade necessária, assim, para dar um alívio visual para a gente, mas, ao mesmo tempo, elas têm vivacidade, elas são fortes, né? E o azul, que é uma cor que sempre traz esperança, conforto, é uma cor que sobressaiu muito nessa edição, né? Em composição com outras, ou mesmo em peças únicas, mas é uma cor que remete a espaço também, mar, água, né? E que está muito presente, né? Então, é bem isso mesmo, uma leveza de convite a você desfrutar da vida, dos ambientes, das relações, né? Com as pessoas próximas, com os cidadãos, que né? foi isso que todo mundo sentiu muita falta, né? Dessa parte de relação do ser humano, né? Isso. Então você vê bem isso também, projetos, né, móveis que chamam, que querem aproximação, né? Lugares para ficar junto, que contemplem, não importa se são ambientes grandes ou pequenos, casas grandes ou pequenas, mas o tipo de mobiliário, de solução e o projeto do ambiente
ele é feito para que as pessoas possam ficar juntas, então acomodar, não são mais projetos individuais, ou aquela ideia, eu quase não fico em casa, meu mundo é fora e é dentro, e é mais dentro ainda, e é interior também, como a gente pode perceber muito forte na pandemia, e aquele ambiente que a gente vive, ele precisa mesmo traduzir a nossa personalidade, a nossa individualidade, o nosso gosto, né? Porque quando a gente olha para esses espaços, é onde a gente vai se sentir bem. É realmente o nosso refúgio, né? O nosso abrigo de tudo mais do mundo. E é onde a gente recebe as pessoas que a gente ama, onde a gente fica junto. E essa ideia de ser um lugar gostoso, um lugar que é nosso, que tem a nossa cara. Identidade, né? A nossa identidade, o nosso jeito. É algo que veio muito à tona. Você vê nas possibilidade de customização que esse Salone del Mobile mostrou entre os diversos expositores. Hoje em dia, quase que tudo você tem possibilidade de customizar, seja o tamanho, as funções, os acabamentos, revestimentos, cores, composições. Então, é um pensamento, uma chave muito importante, porque a indústria precisou se adaptar muito para fazer isso, né? Permitir que você possa realmente ter uma casa personalizada, uma casa que seja do seu jeito, com a sua cara. E essa também outras dessas evoluções que só vão crescer daqui por diante e que não vão voltar atrás, né? E uma coisa você falando, e eu estava pensando, nesses 20 anos que você, né, já vai para lá, assim, a gente vê agora de alguns anos para cá muito forte as pessoas, né, daqui do Brasil indo para lá para especialmente vir buscar referências, as marcas, as lojas. Já era assim antes ou foi também as pessoas vendo essa cenário de tipo, vendo essa necessidade de ir lá, né, beber na fonte? Foi acontecendo, foi evoluindo também. Há 20 anos atrás, daqui do Brasil, lembrando bem, né, fazer então uma super retrospectiva aqui. É muito interessante, porque na transição do final dos anos 90 para o início dos anos 2000, quando eu estava iniciando também na profissão e comecei a me especializar, fui abençoada com essa, né, oportunidade de trabalhar com design e arquitetura. Os próprios fabricantes de móveis brasileiros eram outro mundo, né? A gente estava começando a União Europeia, uma série de mudanças de contexto geral. Mal tinha celular em si era ainda uma coisa que estava começando a se difundir e tudo mais. E os fabricantes de móveis brasileiros, eles estavam começando a ir para as feiras fora. Não era tão corrente ou tão simples, né? Então, assim, algumas das feiras que eu fui, foi a primeira vez de muitos fabricantes importantes, né, do nosso cenário brasileiro e que hoje ditam tendência e fazem muito essa construção da cara do mobiliário, do design brasileiro. Né? Porque a gente pode ver até alguns designers brasileiros lançando algumas coleções deles lá também, né? Também essa questão do de trás para frente, né? Tipo, ir para lá para mostrar, olha aqui o que eu estou fazendo. E isso é uma coisa muito legal e acho que tem a ver com essa história toda, porque a gente já tinha um design brasileiro respeitado no mundo, né? Um design, uma arquitetura, por conta de nomes como o próprio Oscar Niemeyer, que abriram esse caminho, os Campanas, que já vinham fazendo um trabalho de projeção, de chamar o interesse internacional para o Brasil também, porque estava sendo feito no universo contemporâneo, né? Mas, assim, não tinha, vamos dizer, uma globalização propriamente, né? Era como se a gente aqui e o Salone, a Europa lá e o mundo, enfim, né? E ao longo desses 20 anos, você vê essa evolução nas duas frentes, né? Essa ida para Milão e para outros eventos importantes se tornando mais corrente, né? Então, e mais pessoas indo, os próprios arquitetos e designers começando a ir também, num primeiro momento para visitar, depois também para expor, né? As marcas brasileiras a mesma coisa, esses fabricantes que lá atrás estavam indo para visitar, começaram a ir para expor também.
e você percebe o que é outra chave importante global, outra tendência que no Super Salone já veio muito forte, é um movimento de anos, né? E que agora sim está completamente cristalizada, que é essa ideia de deslocamentos dos centros criativos. Então você tem centros criativos fortes, que é a própria Itália, França, ali a região da Holanda, né, e tudo mais. E você tem um olhar do mundo buscando também essa coisa revigorante que o novo, que outros olhares, que outras linguagens pode trazer. E nesse sentido, o Brasil e outros países como a África do Sul e a própria Ásia, você tem pessoas muito interessantes vindo da China mesmo, né? O Japão já com uma tradição. O mundo está olhando muito para esses, vamos dizer, novos centros criativos, que não são novos de tempo, porque o Brasil há décadas e décadas faz coisas brilhantes e inspiradoras, né? Mas você vê que hoje a gente meio que está no centro desse novo olhar, está no foco do mundo. E de a gente olhar o mundo para se inspirar, mudou um pouco essa direção e o mundo ou se compôs, né, vamos dizer, como uma ideia do infinito, em que você tem os ciclos se encontrando. A gente olha, mas o mundo também olha e busca muita inspiração no Brasil. A própria Patrícia Urquiola assinou uma coleção para que tal maravilhosa agora de outdoor, né? Em que chama Plumon, e ela se inspirou no design brasileiro. Que legal. E é uma coleção incrível, linda, que traz muita inovação também de solução tecnológica. Ela se inspirou no próprio fazer do mobiliário brasileiro, e ela fala isso assim, e na própria ideia afetiva do design brasileiro, esse jeito único do Brasil de fazer bossa, inovação e tecnologia e acolhimento, aconchego, né, tudo junto. E ela se inspirou nisso também. Se inspirou na solução técnica, na solução estética e na solução afetiva vindo do Brasil. Então, cada vez mais a gente vê isso, que o Brasil ele não só vai na referência, né, buscar a referência, mas ele é a própria referência para que os outros grandes mestres do mundo e os outros grandes polos criativos se inspirem também. E isso é fabuloso, é uma conquista enorme para o nosso país. E a gente vê cada vez mais marcas incríveis. A gente tem lá a Modali, uma fabricante de outdoor maravilhosa, que investe muito em design, tem nomes fabulosos. Marta Manente, Ibanez Razeira, o Mula Preta criando. Então já nasceu investindo em design, expondo no Salone del Mobile e conquistando o mundo. A Tramontina, com o Bruno Falks fazendo uma exposição belíssima. A Ornari, expondo na Eurocutina, né? Projetando essa linguagem que é totalmente universal, que ela tem, e o primor do acabamento, né? Despertando o desejo. Então, a UTIS do Rio Grande do Sul, trazendo designers como Estúdio A+, e outros muito importantes, e que foi uma pioneira na abertura desse novo momento, né, mais recente do design brasileiro. A Lot Off, que completou 9 anos de exposição, do Pedro Franco, foi a primeira marca brasileira a expor nos pavilhões de design, que são os mais disputados, tem que passar por curadoria para poder expor. Foi a nossa primeira marca a expor lá e que completou esse ano 20 anos de exposição na Design Week como um todo, passando inclusive pelo Salone Satélite do Salone del Mobile, que é o salão de lançamento de novos talentos, que o próprio Sérgio Matos também já teve e tudo mais. Então, você vê essa efervescência sendo parte da nossa raiz. E a Paula Lente, com uma coleção linda com os campanas, que continuam assim super cultuados, um super destaque da exposição da Louis Vuitton, que completou 10 anos também, né, de exposição dos objetos casa dela, com nomes incríveis e destacando muito os irmãos Campana. Então, é muito bonito ver essa posição do Brasil hoje, né? De lançador de tendência, de que as pessoas precisam passar no Salone del Mobile, nos expositores brasileiros para ver o que eles estão trazendo, precisam ir nas exposições na Design Week pela cidade de Milão, ver o que os brasileiros trouxeram. Entrou no roteiro obrigatório, não é assim, se sobrar tempo, se eu conseguir encaixar, eu vou lá. Eles estão no roteiro.
do mundo inteiro. O Brasil está no roteiro do mundo. legal. E isso é lindo, né? E é uma chave, uma tendência forte para o futuro também. Esse deslocamento dos centros criativos e o Brasil no centro disso tudo. E o que eu tenho visto também bastante na decoração é essa questão do design, a parte de design autoral. Isso aí agora também está mais forte, né? De você ter a questão do mobiliário assinado, do desenho, que também é toda uma preocupação, né? Então, que tem no desenho, na produção, na cor, no conforto. E isso daí também se lança muito lá, né? Então a gente vai ver bastante coisa vindo para cá, né? Uhum. O design autoral, sim, é algo... Porque o autoral, ele é mais pessoal até do que você assinar uma linha e que vai ter muito mais o nome da indústria, da marca, do que o nome do designer, né? Você vê cada vez mais esse nome, essa criação sobressaindo, essa assinatura, porque se percebe assim que é isso, que é um conceito, um estilo, um jeito de ver o mundo que esse profissional está trazendo. E isso é sim permeado por um olhar pessoal. É técnico, é profissional, tem toda uma formação e uma bagagem, mas também é pessoal e é autoral. E essa valorização disso, do autor, de quem criou, do conceito do que foi criado, cada vez mais é valorizado. E tem muito a ver com essa chave também forte do artesanal, de você ter nos móveis, com essa altíssima tecnologia fabulosa que permite as criações e as coisas impossíveis, né? Que hoje a gente consegue ver realizadas, mas que elas também sempre têm um fecho, um trabalho do artesanal, uma presença do artesanal, que no fim acaba sendo o que assina, né? O que dá esse calor mesmo humano e essa vontade de estar, de pegar, de interagir, né? Então, o autoral, o artesanal, essas duas chaves, elas estão muito, muito próximas e que tem tudo a ver com a questão da economia circular, da permanência, das reedições também. Que legal. Camila, a gente tava com tanta vontade de falar, né? Que daí logo que você chegou, você acabou não se apresentando, né? Porque você é jornalista e você também escreve, né? Para o Diário da Indústria e Comércio, dá aula. Conta um pouquinho de você pra gente. Então, eu sou jornalista de formação, estudei História da Arte em Florença também. É por isso já todo esse amor pela Itália, então. Pela Itália e pela arte, pelo design, por todo esse universo criativo. Fiz mestrado em literatura aqui na Universidade Federal do Paraná, então essa ligação dos trânsitos, dos universos criativos e dos discursos, né, das construções discursivas, conceituais, que tudo isso traz, está muito no meu interesse, muito na minha atuação profissional. Eu tenho também um MBA em marketing, trabalho muito com construção de marca, posicionamento de marca e divulgação a partir da comunicação. Sou colunista do jornal Indústria e Comércio, da revista Use Design, de circulação nacional, especializada em design, arquitetura, com uma linguagem muito própria. E estou escrevendo para a revista Habitat, que também está trazendo uma cobertura bem completa, já trouxe uma parte na edição que está circulando e vai trazer uma cobertura ainda mais ampla agora na próxima edição, né? Então, escrevo para veículos diversos, escrevo também para o Road Furniture, com sede em Milão e circulação mundial, é um dos títulos mais respeitados da nossa área, e faço trabalho tanto sobre design e arquitetura no Brasil, quanto fora do Brasil também, para clientes vários, e assim por diante. Porque... Dou aula também. Nossa, é bastante coisa, né? Porque assim, então também nesses 20 anos você fez bastante network lá. Então você também faz alguns jobs para lá, então. Isso, eu tenho clientes também de lá e que atuam lá e faço trabalhos para eles. E continuo, né, como comecei muito jovem a transitar no mundo, né? Tive a oportunidade de ir nos principais eventos da China, a Turquia, Estados Unidos. Acabei construindo uma rede muito, muito ampla e muito sólida na área de negócios e na área de criação, de design, arquitetura, né, com as marcas. E aí, hoje a minha atuação transita nessa rede e nas soluções
e sempre produzindo também reportagens, porque é uma coisa que eu amo demais. Que não perde, né? Porque afinal Não. você é jornalista, né? Você é apaixonada, né? É por design, é decoração, arquitetura, mas tem a veia jornalística, né? Então sempre escrevendo, gravando, produzindo conteúdos também que acaba sendo bem isso, né? O coração de tudo mais que acaba sendo desenvolvido. Ai, Camila, eu sei que eu adorei esse nosso bate-papo. Eu estava só ouvindo você falar e só imaginando, né? E vendo isso e também vendo no que eu vi de foto, no que eu vi nas fotos que você me passou, que depois eu vou postar, né? Porque provavelmente o pessoal vai ficar curioso, porque ele já faz essa, né, parte de associação, né? Olha, isso aqui é o que ela falou, né? Então, eu achei assim maravilhoso, né? Também. E, nossa, porque eu estava fazendo tempo querendo começar essa série de lives aqui do canal e acho que eu comecei com chave de ouro com você, né? Obrigada. Porque nada como a gente que é apaixonado por arquitetura, decoração, poder falar de uma coisa que tanto, né, nos inspira, né? Que é, né, o Salão de Milão, tá bom? Mas muito obrigada mesmo, né, por você ter, né, aceito, né, o meu convite. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, te admiro muito profissionalmente. Você assinou o estúdio ali do Indústria e Comércio, que também ficou incrível. Obrigada. Né? E é uma honra para mim ser convidada por você e poder estar aqui. Tá bom, muito obrigada. Viu? E é isso aí. E é isso, né? Então é por hoje, né? A gente está encerrando a nossa live. Eu vou agora dar uma volta na loja e, né? Eu espero vocês na próxima live que eu fizer. Beijo. Tchau, beijo.